As crônicas de lugar nenhum. Eis um mundo cheio de magia, fadas, gigantes, príncipes galanteadores e princesas em perigo. Desculpa, mas você não vai ver nada disso por aqui. Ei, 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 ei. Já se passaram 11 anos desde a grande batalha bruxa na Inglaterra e a queda do bruxo negro, mas como o Brasil é o Brasil, não reverberou tanto por aqui. Porém, algo tem causado transtorno a todos os bruxos que usam o manto para se manterem seguros da ignorância de todos os não mágicos. Que bando de trouxas, não? A novela, o leilão de cavalos, o Jornal Nacional, Goku se transformando em Super Saiyajin 3... Tudo é interrompido para um pronunciamento importante. Interrompemos a programação para um anúncio importante. Boa noite. Estamos com uma reportagem que pode questionar os parâmetros da realidade. Os eventos recentes levantam dúvidas sobre a existência de magia. Mas como assim, magia? Mais detalhes com nossa repórter Felícia Arno. Nesse momento, somos levados para um ambiente urbano. Um rapaz moreno, vestido de regata, é entrevistado. Tava eu voltando pra casa, eu juro que vi uma galera com roupas estranhas. Estilo de bruxo, sabe? Indo em direção a um terreno baldio. Já pensei comigo. Com certeza é festinha. Como eu nem gosto de um bloco, fui atrás. Juro por tudo que é mais sagrado, eles arremessaram algo em uma fogueira. E seus corpos foram carbonizados por uma chama esverdeada. Eu tenho certeza do que vi. Retornando ao âncora, ele passa a vez para o repórter João Paulo. Um homem vestido com esporte fino, camisa bege e cabelo escorrido entrevista a Dona Neide, que estava na janela de sua casa. Ela já tinha idade e usava bobs no cabelo. Moço, eu estava bem aqui que nessa janela, quando passou pela rua um cara sinistro. Era tão alto que parecia que flutuava. Carregava um manto negro por todo o corpo esquelético. Juro que quando ele passou pela rua, o ambiente congelou e eu me senti muito mal. Não sei explicar, mas não quero passar por isso de novo. Ao voltar para o apresentador, ele emenda. Imagens por todo o mundo mostram pessoas montadas em vassouras e pranchas pelo céu. Não sei quais são suas crenças, caros telespectadores, mas ou nosso conceito de realidade estava errado ou estamos sendo alvo de uma pegadinha muito bem elaborada. Então fica meu questionamento. Como assim? Magia? Nessa noite, o Brasil ficou pasmo, mas como era época de carnaval, logo caiu no esquecimento. Importante explicar. O manto é o responsável por proteger e filtrar o que os não mágicos veem. Uma genialidade criada nas pesquisas de Michael Mandrake com a equipe de Elaine Grande, do Instituto de Magia e Tecnologia, IMT. Porém, alguém tem sido responsável por destruir as lágrimas que mantêm o manto de pé. A última destruída foi a da Grande Escola da Inglaterra, sobrando apenas 2 na América Latina. Uma fica na Escola Pájaros del Fuego, no Chile. A outra está em lugar nenhum, nossa escola brasileira localizada no Acre, norte do país, totalmente desconstruída em conceitos nobres e portadora das maiores presepadas da história. Porém, tão grande quanto o coração de mãe, ela será a casa de nossos protagonistas pelos próximos 5 anos. O que será que está por vir no coração de jovens que estão prestes a cair no meio da maior aventura de suas vidas? Repito, como assim, magia? De lugar nenhum. Volume 1. Como assim magia? Na Amazônia, há uma tribo de guerreiras indígenas conhecidas como Icamiabas. Como esperado, uma das jovens despertou para a magia, Yancy. Uma jovem de 13 anos destacava-se pela altura surpreendente de 1,80 m. Pele morena, cabelos negros e lisos, olhos castanhos e um olhar determinado. Vivendo em um sistema de matriarcado, ela foi intimada, contra sua vontade, por sua mãe, a líder da tribo. Tu é especial, filha minha. Vai aprender magia
E tu vais se tornar uma guerreira poderosa que trará orgulho para a nossa tribo. Já em Goiás, um pequeno bruxo aguardava ansiosamente sua carta da escola de magia e bruxarias de lugar nenhum. Sua família, dona de uma fazenda, é especializada no cultivo de materiais mágicos, especialmente no ramo da herbologia. Tomás Ridel, um garoto forte e trabalhador, de cabelos castanhos e olhos verdes, nunca dispensava suas botas e chapéu de boiadeiro. Ele também tinha 13 anos. Já Maicon, um garoto carioca clássico, rapaz fortinho, magro, cabelo curto e olhos castanhos, pele negra, sonhava em ser jogador de futebol, apesar de ser um verdadeiro perna de pau. Orgulhoso de seu Mengão, mal sabia ele que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Em Ilhabela, Chico, aos 15 anos, havia perdido a esperança. Moreno, magro, de cabelos castanhos claros e olhos cor-de-mel, ele também era alto, com 1,80 m, algo bem mais compreensível para sua idade. Chico era conhecido por surfar como ninguém, mas enfrentava um problema em sua casa. As aves de rapina eram abundantes e devoravam as corujas, perdendo assim suas cartas. Para Mabel, a situação foi ainda mais complicada. Filha de pais não mágicos e desconfiados, só conseguiu levar sua carta depois de um longo dia com um representante da escola. Cabelos e olhos castanhos, aparelho nos dentes e uma paixão incrível pelos estudos definem sua personalidade. Dante, de Carapicuíba, também vinha de uma família não bruxa, mas a notícia de sua aceitação na escola foi festejada como se fosse uma bolsa de estudos em medicina. Baixinho, de pele branca queimada pelo sol, olhos puxados e óculos quadrados, ele não via a hora de começar sua jornada. Elias, por outro lado, teve uma comemoração típica gaúcha tchê. A notícia de seu ingresso na escola de magia foi celebrada com um belo churrasco. Um jovem negro, magro e de cabelos cacheados, ele estava pronto para a aventura. Essa é a nova turma de novatos do lugar mais desajustado da história da magia. Todos receberam simultaneamente suas cartas. A mensagem dizia: prezado, 3 pontinhos, é com alegria que informamos que você foi aceito na escola de magia e bruxarias de lugar nenhum. A carta apresentava no topo um brasão com 4 animais, cada um representando um símbolo distinto. O dragão de Komodo empunhava uma espada, o lobo-guará ajustava uma engrenagem, o corvo estava pousado sobre uma balança dourada, e a capivara estava cercada por confetes e elementos que remetiam a brincadeiras. Antes do início do ano letivo, são necessários os seguintes materiais: 1. Volume 1 e 2 de Paulo Coelho, A Arte da Transmutação e Conceitos para Transmutar, Professora Jujuba. 2. Conceitos da Magia e a Arte de Ludibriar, Professor Corvo. 3. A História do Sobrenatural e o Princípio Mágico, Professor Guaxa. Abaixo, um endereço com um potinho com um pouco de pó de transporte junto com as instruções de uso. Para muitos jovens, despedir-se de seus pais era triste. Para outros, uma experiência emocionante. Mas para todos, a ansiedade batia forte. Ao estender o pó de transporte ao fogo e a plenos pulmões, são pronunciadas as palavras: 25 de março. Essa é a primeira viagem de pó de transporte de absolutamente todos os presentes. Semelhante a ser puxado por um longo tubo por alguns quilômetros a 400 por hora, essa era a sensação. Todos os 6 aparecem em simultâneo em meio a uma rua lotada. O fluxo de pessoas era tão intenso que poderia aparecer um dragão ali que ninguém teria tempo de notar. Alunos, por aqui! Gritava um rapaz de boné claramente falsificado, sardas no rosto e um nariz proeminente. Aos poucos eles foram se reunindo. Uma vez todos juntos, uma cena acontece. Só se for você, seu trouxão. Uma garota de cabelos loiros, pele bronzeada e uma atitude completamente irreverente acabara de dar uma cabeçada em um rapaz de paletó. Cabelo curto, olhos castanhos e um ar de bom moço. Como se atreve, sua ignorante? Philip saca sua varinha, mas o coordenador rapidamente o desarma. Tu ficou maluco, moleque? Sacar sua varinha fora da escola para uma colega em meio aos não mágicos? Eu esperava mais da tão famigerada postura britânica. Será que eu deveria mandar uma coruja para a grande escola? Philip se encolhe, fechando a cara. Tomás, que já gostava de uma fofoca, pergunta a Jennifer. O que aconteceu, minha amiga? O babaca me chamou de trouxa. Aí eu virei uma nele. Não, moça, você não entendeu. Mas antes que Tomás pudesse explicar, o coordenador chama a todos.
Quero que vocês me escutem com atenção, porque eu não vou repetir. Vamos, o grupo fica junto para que ninguém se perca. Todos entenderam? Todos confirmam. Ok, me acompanhem. Ele segue com o grupo até um carrinho de churrasco grego. Uma grande peça de carne exposta constantemente ao forno, mantendo-se aquecida e os insetos longe. A carne é cortada ali mesmo e servida no pão francês com vinagrete. Opa, chefe. Tem lanche de 10 e de 15. O que vai hoje? Eu quero um do tipo mágico. Nesse momento, ele começa a fazer alguns cortes específicos na carne. E as estruturas, lojas e estabelecimentos atrás começam literalmente a ir para o lado, se abrindo um beco no centro. Isso, crianças, é o beco dos bruxão. Dante não viera sozinho. Ele carregava consigo uma vira-lata caramelo chamada Belinha. Belinha, junto! Ué, podia trazer animais? Perguntava Chico. Tava escrito na carta. Elias responde. Droga, como que eu não vi isso? Já no beco dava para ver uma variedade imensa de lojas de itens e materiais mágicos. Na loja de varinhas, madeira inflexível de pau-brasil com pelo de mula sem cabeça, foi a que escolheu Yancy, nossa guerreira. O que foi bom. Nossa Índia nunca esteve no meio de tanta gente, ainda mais de garotos. Em um misto de desconfiança e curiosidade, ela seguia seu caminho. Mas o que literalmente roubara a cena era o board na vitrine da loja Folias e Manobras. Já tem um tempo que as vassouras estão sendo deixadas de lado, pelo menos aqui na América Latina. Os boards são considerados mais práticos, seguros e com certeza muito mais rápidos. Uma verdadeira obra de arte da magia com a tecnologia. Uma prancha feita da mesma madeira voadora das vassouras, mas com 2 mini propulsores nas laterais. Sua base é larga. Em cima vai uma vela para direcionar, idêntica às de windsurfing, só que fixa e um suporte na ponta para se apoiar. Os guris não conseguiam nem piscar. Logo após uma longa tarde, nossos jovens são levados a um hotel, pois pela manhã partiriam para a escola. Quem será que consegue dormir, né? Pouco antes de entrar para os quartos, Elias, Dante e Maicon conversavam. Nossa, ela é uma gata, não? Se referiam eles à nossa Índia. Tomando uma tola confiança, Maicon diz a seus novos amigos. É assim que se apresenta a uma mulher bonita. Com o peito inflado, tipo pombo, ele vai até Yancy. Olá, moça. Percebi que tu está meio deslocada. Muito prazer. Ele estende a mão para ela, mas com os reflexos de quem sempre treinou, ela lhe dá uma chave de braço, o prensando contra a parede. Se quiser me atacar, vai ter que ser mais rápido que isso, pequeno homenzinho. Não, moça, dizia Mabel enquanto lhe explica o que estava acontecendo. Ao voltar muito chateado para o grupo, Maicon está de cabeça baixa. Ué, eu não conhecia esse método novo de cortejo. Não se preocupa, não. Toma aqui um cafezinho que tudo fica melhor. Do absoluto nada. Tomás tira uma térmica e copos e sai distribuindo café. Como já mencionado, poucos conseguiram dormir naquela noite. Bem, mas bem cedo, estava programada a partida de nossos alunos. Uma vez reunidos, dava para ver uma garota com seus pais, pele morena, cabelos cacheados e olhos castanhos, estava fazendo birra. Sério, mãe? Eu queria tanto estar na grande escola. Tenho mesmo que ir pro Acre. Tu só pode estar de brincadeira comigo. Jennifer olha para os demais, põe a língua para fora e aponta para a garganta em sinal de nojo. Kimberly era namorada de Philip, 2 jovens britânicos que estavam em intercâmbio no Brasil, claramente deslocados. Porém, Philip, fundamentado em conceitos nobres, vê a cena seguinte e avança. Tariq é um garoto parrudo, de olhos verdes, cabelo preto encaracolado e pele branca. Ele sempre é seguido por 2 amigos, um baixinho, de cabeça raspada e sem o dente da frente, chamado Debbie. O outro é muito alto, muito gordo, com cara de tapado. Esse é o Lloyd, famoso moleque problema. Enquanto conversam, passam dando uma trombada na nossa Índia. Sai da frente, aberração. Já basta essa escola aceitar qualquer um. Agora até neandertais? Só pode ser brincadeira. Antes que ela pudesse responder, Chico e Philip avançam. Como se atreve? Indaga nosso amigo de outro país. Posso matar? Não, sem matar. Mas, surpreendendo a todos, quem se aproxima é Maicon. Que isso, rapaziada? Não tem por que estresse, não é mesmo? Ele abraça Lloyd e Debbie. Me faça o favor de não encostar a mão. E dessa forma eles partem. Mas em suas costas, 2 papéis com perdedor escrito. Todos dão risada da brincadeira. Chico o cumprimenta. Essa tua foi boa, meu garoto. No metrô de São Paulo, todos reunidos e prontos para seu destino, que os levava para lugar nenhum.
Uma coisa nosso Dante estranha. Como assim? Porque os bancos têm trava de proteção? Os veteranos, dando risadas, respondem. Experimenta sentar sem ela para ver o que acontece. Nosso amigo baixinho senta, prende o cinto de segurança e a trava de proteção e abraça a Belinha. Calminha, menina. Várias mini-cabeças falantes caem por todo o metrô. Todas falam sincronizadas. Aí, banda de ranhento, é o seguinte. Trava o cinto e desce a proteção. Ou não, vocês decidem. Dito isso, aí, maquinista! Tá com pau, doido! O lugar vai de 0 a 100 em 2,5 segundos. Alguns alunos colam no vidro traseiro. No final do corredor termina a linha. Ué, esse metrô tá muito rápido. O final da linha está logo a... Ao olhar pela janela, Mabel vai perdendo a fala no meio. Caminho sem saída final de percurso. Nada além de nada à frente enquanto avançavam a mais de 100 km por hora. Sou muito nova pra morrer. Mabel grita e se encolhe. É maravilhoso. Sempre que vem um primeiro anista não mágico, diziam os veteranos, rindo horrores. O metrô estava literalmente dentro da montanha. Para quem olhava de fora, ele adentrava no nada, mas não dava de enxergar para fora, com a exceção de um ponto brilhante completamente intenso. Estávamos indo em sua direção quando, de repente, a luz do dia toma todo o ambiente, a luz do Acre. Não dava para olhar muito bem para fora, pois serpenteando como um dragão chinês, assim estava nosso metrô. Aproveitavam da viagem como se fosse uma montanha russa. Diferente de nossos protagonistas, os alunos mais velhos estavam tranquilos, batendo papo. Lá fora, saltando e serpenteando pelas árvores, assim vão os alunos até o ponto de desembarque. Muitos gostaram da viagem, mas em geral, todos adoraram o final dela. Pelo menos o rosto catatônico e o olhar de indignação de Kimberly eram impagáveis. Já na estação de desembarque, uma voz ecoava por todo o ambiente. Alunos do primeiro ano aqui comigo. Uma imensa mula sem cabeça era seu guia. Era um pouco estranho. Sua voz ecoava das chamas, em sua cabeça uma labareda azulada e o corpo todo de mula. Eu não acredito, uma mula sem cabeça. Ela os guia por um caminho a pé até a beira do rio. Aqui eu deixo vocês. Logo sua embarcação chegará. Uma grande jangada se aproximava com alguns instrutores e instrutoras. Um ser muito alto e magro guiava a jangada. Sua pele era enrugada e cinzenta, com poucos pelos, em sua maioria nas costas. Olha, casal, é um chupa-cabra. Philip parece ter interesse. Já a Kimberly... Que criatura mais asquerosa. As instrutoras orientam. Meninas, vocês precisam usar vendas para passar por essa parte do percurso. Mas e quanto aos meninos? Para vocês não é necessário. Yancy tem muita resistência para tapar os olhos, mas ela acaba cedendo. Ao atravessar o rio que circundava lugar nenhum, um problema é recorrente. Sim, eles mesmos, os botos. Semelhantes ao poder que as sereias têm com a mente dos homens, botos cor-de-rosa têm a mesma influência com mulheres inexperientes. Basicamente, o homem mais belo possível se aproxima. A verdade é que, mesmo para as coordenadoras, é difícil se controlar. O que não deve de ter de ator de dorama que não aparece, não. Vá, desapareçam antes que eu devore todos vocês. Dizia o nosso chupa-cabra. E assim eles vão embora fazendo graça. Finalmente, a estrutura da escola. Que lugar fascinante! Ele era abobadado com a arquitetura muito característica maia. Ela tinha musgos por fora, o que não atrapalhava em nada em sua beleza. E no centro, a porta de entrada era bem alta, 5 metros mais ou menos, o que aumentava ainda mais sua imponência. Agora reunidos, estavam todos ansiosos e prontos. Eles entram. Sendo o primeiro dia, nossos jovens estão liberados para entrar com sua própria vestimenta. A imensa porta é toda adornada com tons de marrom e verde. Ela se abre para os lados, dando de frente para um corredor em breu total. Só dava para ver uma luz bem fraca lá no final. Vindo debaixo de uma porta, sons abafados de inúmeras vozes ecoavam pelo corredor. Elias foi o primeiro a tomar a iniciativa. Ele agarrou a maçaneta da porta e a abriu. Era difícil descrever o que acontecia naquele ambiente. 4 longas mesas se estendiam por um salão realmente grande. Em cada mesa tinha seu brasão estampado. No canto extremo, nós temos a Casa da Horda, representada na cor azul anil pelo dragão de Komodo. É o símbolo da Casa dos Guerreiros. Literalmente dava para ver alunos empunhando espadas e os mais diversos tipos de acessórios esportivos.
Em geral, a Horda é quem defende o maior número de títulos esportivos. Um povo enérgico, mas centrado. Já ao seu lado, as casas do meio são as mais quietas. Do lado direito, temos em cinza chumbo a Alcateia, representada pelo lobo-guará. Lá estão todos os mais estudiosos e industriosos. A Casa da Tecnologia. Ferramentas, protótipos, mini-robôs e todos os tipos de traquitanas forravam toda a mesa da Alcateia. Mal sobrava espaço para comida. Já ao lado temos a casa mais discreta, representada pela cor roxa. O corvo era o símbolo do covil. A casa dos ambiciosos. Em geral, ali estão os alunos com contatos e verdadeira visão empreendedora. A galera que sabe fazer dinheiro. Todo mundo muito posturado, alinhado e comportado. O completo oposto da próxima, sendo disparada a mais barulhenta. Representada na cor amarela com o símbolo da capivara, essa é a casa de Caprivarina. A casa dos brincalhões. Literalmente são os mais agitados, os mais divertidos. Basicamente o coração de lugar nenhum. Importante explicar. Em nossa escola existem 2 regras para o uniforme. Cada aluno precisa respeitar o símbolo de sua casa. O uniforme tem um limite mínimo de tamanho, é claro. Respeitando essas 2 condições, os alunos eram livres para estilizar seu uniforme como quisessem. Então, com exceção de seu símbolo, cada aluno não segue padrão nenhum. Desde a pilcha gaúcha até mesmo armaduras medievais dava para se encontrar naquele salão. Os olhos de todos chegavam a brilhar. Nem mesmo Kimberly conseguia esconder a empolgação. Mas o centro da atenção são os novatos, recepcionados com aplausos e gritos. Para pessoas mais tímidas, como Dante, era bem embaraçoso, mas Maicon simplesmente entrou na bagunça. Ele cumprimentava geral. Ele se adaptou bem rápido ao ambiente caótico. O salão tinha o brasão da escola estampado no chão e, no teto, uma pintura 3D de um dragão azul cromático. Dava uma sensação um pouco assustadora, mas aí estava a graça. No fundo tinha uma bancada e, à esquerda, uma longa mesa com os coordenadores e funcionários. À direita, uma mesa menor com os professores. Uma professora era literalmente feita de bala de goma, professora Jujuba, com toda a certeza. Um pequeno guaxinim com chapéu pontudo, outro professor aparentando idade, com um bigode proeminente e um braço mecânico. Algumas cadeiras estavam vazias, indicando a falta de alguns. Porém, quando os novatos chegavam próximo da arquibancada, abruptamente todos fazem silêncio. Muita atenção para as palavras de nosso diretor, anuncia um dos coordenadores. Foi aí que, com um brilho azulado, surge um senhor realmente velho, com as costas curvadas até os pés quase. Barbas pontudas e cabelos prateados, ele carregava uma bengala. Ele anuncia: Aposto que era isso que vocês imaginavam, não é mesmo? De novo, o brilho azulado toma seu corpo. Mas o que aparece dessa vez é um homem jovem, parecendo um integrante de uma boy band, mas com um olhar de séculos de sabedoria. Pele muito branca para padrões brasileiros, cabelo azul marinho e olhos também. Ele usava um terno branco e andava com uma bengala com uma safira gigante na ponta. Mabel, sempre perspicaz, questiona: qual será a verdadeira forma dele? Jennifer e outras tantas se derretiam de paixão. Eu ainda vou me casar com esse homem. Sejam bem-vindos, caros alunos. Me chamo Michael Mandrake e serei seu diretor enquanto estiverem nas dependências de nossa escola. Tenho apenas um anúncio antes de os selecionar para suas casas. Estamos em tempos de carnaval, então logo teremos nossas festas. Porém, o limite de tempo permitido será determinado por idade. Então, sem discutir, quando for para voltar, voltem, para que assim nunca falte nossos festejos. Dito isso, pode trazer nosso chapéu seletor. Assim é feito. Silêncio absoluto. 4 coordenadores carregavam uma pequena plataforma de madeira com um chapéu pontudo em cima. Logo à frente dos alunos, nosso seletor é posicionado. Com olhos e boca, o chapéu começa a fazer alguns exercícios vocais. Ele abre bem a boca e começa a cantar. Nesse segundo, ele vai se transformando em um chapéuzinho de cria com o símbolo da Polo na lateral. Eu vou mandando no meu som, eu vou mandando bem assim, pois chapéu seletor eu sou, selecionar é o meu fim, mas preste bem atenção no que eu vou falar pra você. Chapéu seletor, o que eu te falei sobre cantar funk? Fica terrível sem uma batida.
Eu vou mandando no meu som, eu vou mandando bem assim. Pois chapéu seletor eu sou, selecionar é o meu fim, mas preste bem atenção no que eu vou falar pra vocês. Vai, faz a fila, não enrolar e vem de vez. Vai, faz a fila, não enrolar e vem de vez. E dessa forma, o diretor no beatbox e o chapéu na voz, eles fazem sua seleção. Boa parte dos novatos estava pasma, já a maioria adorava o quanto seu diretor parecia descontraído. Enquanto eles mandavam um som, nossos alunos faziam uma fila indiana. Estava na hora da verdade. A experiência com o chapéu seletor com certeza é divertida. Dos 30 jovens do primeiro ano, nossa turma foi chamada à casa de Capivarina, exceto o nosso casal britânico, que se encaixava bem mais no covil. Ainda no salão, pouco antes de nosso diretor passar qualquer detalhe, nosso carioca Maicon pergunta: Diretor, é verdade que Ronaldinho Gaúcho passou por aqui? Mas é claro, é com orgulho que posso dizer, monstros como Ronaldinho e Paulo Coelho passaram por nossa humilde escola. Ele dá uma piscadela para nosso guri que estava com estrelas nos olhos. Porém, até mesmo o diretor faz silêncio quando as portas se abrem abruptamente. Um ser muito alto, muito magro entra encarando a todos. São 3 metros de pura intimidação. As roupas negras e góticas. A cabeça é de corvo. Sim, estamos falando do professor mais sinistro de lugar nenhum. O Corvo. Sem dizer nenhuma palavra, ele avança encarando todo mundo até a arquibancada. Literalmente parecia ler os seus pecados com os olhos. Com passos firmes, ele avança até a mesa dos professores. Maicon sorri. Agora, antes de iniciarmos o banquete, o professor Corvo me pediu para transmitir algumas palavras. Aquele imenso ser vai até o púlpito, se agacha, dá outra encarada em todos e anuncia. Os alunos do covil, alguns perdem até a compostura e uma lágrima escorre em seus olhos. O que foi que aconteceu por aqui? Perguntava Elias a Mabel. Não faço a menor ideia. Nosso diretor retorna. Esse professor Corvo, sempre ótimo com as palavras. Pois bem, já podemos iniciar o banquete. E dessa forma surgem comida abundante nas 4 mesas literalmente do nada. Os mais variados pratos como bobó, feijoada e buchada, até churrasco e peixe assado. Mas, disparado, as favoritas nas sobremesas eram as viciantes. Tortas de paçoca com chocolate amargo. Ninguém resiste ao carro-chefe da cozinha. Juliana era uma veterana do 5º ano, 1,67 m de altura, cabelo preto curto e pele branca. Ela foi a responsável por apresentar a escola para nossos jovens. Os corredores eram simétricos. Antigas vestes de batalha e armas da cultura asteca faziam a decoração da escola. Não, Yancy, tu não pode pegar isso. Ei, Belinha, não foge! Havia muitos corredores e becos de fato. Cuidado. Nesses becos existe uma magia de transporte que deu errado. Não é incomum tu ser transportado acidentalmente em algum lugar aleatório da escola. Um problema que dava para corrigir, tenho certeza, mas acredito que nosso diretor simpatiza com ele. Dito isso, vamos ao pátio. Esse era aparentemente o que tem de mais comum na escola. Estátuas brancas de dragões, chafarizes, lagos, bancos e mesas. Bem arborizado, é aonde os alunos passam mais tempo fora da sala de aula, a área da fofoca. A ala norte é completamente selada. É a área da professora Yara e suas sereias, trato das criaturas mágicas, matéria do 3º ano. Por motivos óbvios, Yara só ensina às alunas. Magias e proteções de um bruxo experiente conseguem te livrar da influência de Yara, o que com certeza não é o caso de alunos de 13 anos. Logo, ela os guia até o campo de eventos, uma imensa planície em grama baixa. Assim, não é que ele fosse grande, mas a teoria é que aquele lugar era literalmente infinito. Teoria que nunca foi comprovada, mas todos tinham certeza. Juliana abre um largo sorriso em determinada área do trajeto. Essa é a minha parte favorita. Ao bater o pé 2 vezes, uma imensa folha sai do chão e, no maior estilo de O Pé de Feijão, nosso grupo é levado ao céu com velocidade incrível. 50 metros acima, havia um campo que era todo feito de nuvens. Um campo de sky surf. Existiam arquibancadas, todas feitas de vinhas mágicas mais resistentes que aço. Aqui é onde temos nossas partidas. Chico e Jennifer chegam com olhos brilhando. Observem. Ela aponta para o meio das nuvens. Dava para ver um imenso kraken.
Nesse jogo, temos de lidar com criaturas celestes a mais de 50 metros de altura. Seu único propósito é derrubar os jogadores. O encontro com uma delas é frenético. Enfrentar uma delas é taticamente inviável, já que deitá-las não traz nenhum benefício para o jogo, nem pontos, mas o aluno que as vence ganha visibilidade no ramo e moral com a galera. E é composto por 5 jogadores, 2 atacantes, 2 artilheiros e um jogador diferente. Em Sky Surf, os artilheiros vão atrás dos aros. Eles só podem usar sua varinha. Os aros de bronze têm 3 metros e são fixos. Ao passar por dentro, adiciona pontos ao seu time. No caso dos de bronze, 10. Os aros de prata têm 2,20 metros. Eles se movimentam para cima e para baixo. Adicionam 30 pontos. O aro dourado tem 1,70 metros de diâmetro e se movimenta tanto vertical quanto horizontalmente. 50 pontos é o que equivale a um dourado. Quando se passa por um aro, ele é automaticamente transportado para outro lugar aleatório do campo. 2 dos jogadores são os atacantes. A função deles é caçar e derrubar os jogadores do time adversário. Nos jogos na escola, as magias que se podem usar são filtradas. Porém, em uma partida profissional, a única limitação são as magias imperdoáveis. Por fim, chegamos ao capitão, seu vulgo. Suicida. Por que do apelido? Ele vai atrás do translúcido. Translúcido é um aro feito de diamantes. Diferente dos demais, ele tem movimentos livres, é extremamente veloz e difícil de encontrar. Ele tem 1 metro de diâmetro. Simplesmente não é possível atravessar um desses de board. O suicida precisa se arremessar para ele. O capitão é o único que carrega um gancho de bungee jump. Como funciona? Em caso de falha, o capitão vai depender de sua equipe. Um jogador tanto derrubado quanto o que pulou por conta pode ser resgatado por seus companheiros. Claro que há redes de proteção por debaixo. Em geral, todos podem fazer de tudo. Um artilheiro pode atacar e derrubar outro jogador. Um atacante pode tentar a sorte com o translúcido. Porém, cada um tem sua especialidade. Uma partida se encerra em 3 casos. Primeiro, quando um time alcançar 1000 pontos. Segundo, quando todo um time é sobrepujado. E terceiro, quando alguém supera o translúcido. Mano, bora jogar então, se é louco. Eu seria suicida, já vou avisando. Dizia a nossa carioca. Desculpa. Alunos do primeiro ano não têm autorização para jogar. A revolta é generalizada, mas não havia nada a ser feito. E dessa maneira, com um misto de frustração e empolgação, nossos alunos são levados ao dormitório de Capivarina. Em sua casa, as capivaras levam a mesma vibe. Fala, nossos calouros. Me chamo Ricardo, sou o responsável pelas jogatinas da madrugada. Consegui contrabandear energético do pessoal da Alcateia. Ué, energético não é permitido? Não tem problema nenhum, mas dá mais emoção dizer contrabandeei. Um dos calouros era baixinho e gorducho, tinha cabelo tigelinha e era extremamente tímido. Esse era o Duda. Hoje também é meu primeiro dia, sabe? E vi que vocês já se enturmaram e tudo. O guri reluta, parece estar se espremendo pra falar, mas Michael o corta. Pode encostar conosco, garoto. Em uma semana tu já vai perder essa timidez toda. Ricardo apresenta cada uma das capivaras. À noite, muitos conversavam, outros jogavam jogos de tabuleiro. Porém, o que realmente fazia sucesso em Capivarina eram as mesas de RPG. Essa era a maneira que os alunos encontraram de visitar mundos ainda mais mágicos. Porém, nossos protagonistas estavam cansados e eles teriam sua primeira aula amanhã cedo. A jogatina podia ficar para outro dia. A casa era bem simples. Em uma torre, na base, ficava a sala de estar. Para cima, os quartos. Para a direita, o feminino. E para a esquerda, o masculino. Eventualmente, todos caem no sono. Ao amanhecer do dia, Belinha começa a latir. Belinha, quietinha, amiga, calminha, tu vai acordar os outros. Dizia Dante de olhos fechados. A cachorrinha insiste, até que Dante abre o olho e presencia uma cena. Um rapaz negro, sem camisa, com um gorro vermelho e uma perna só, estava vestindo um sutiã em Chico que roncava. Ei, você aí, tu é o Saci, né? Ele literalmente sai dando risada. Dessa forma, acorda a todos. Geral tava com roupas íntimas femininas. Saci, eu deveria saber que ele ia aprontar uma. Cara, cadê as minhas roupas? Foi aí que Michael falou. Já sei aonde deve de estar. Ele pega o celular e liga pra Mabel. Ainda muito cedo, nossa aluna escorrega a mão pela cama até achar seu celular. Ela toma um susto com o horário. Gente, estamos atrasadas. Alô? Fala rápido que eu tenho que correr. Tu pode, por favor, checar as tuas coisas? Como assim? Logo, a suspeita de Michael se conclui.
As roupas estavam trocadas. Maldito saci. Ele ainda me paga. A transição tira um precioso tempo que eles não dispendiam. Fazer o quê, né? Porém, alguém tinha o costume de levantar bem cedo. Às 5 da manhã, nosso amigo Tomás estava de pé e resolveu explorar a escola. É impressionante ver a galera da horda já bem cedo treinando. Tomás fez questão de levar sua fiel viola consigo. No pátio, encontrou outros que, assim como ele, acordavam cedo. Até a sala do diretor ele conheceu. Foi aí que ele presencia uma cena. Jennifer com o diretor no corredor. Ah, mas isso é muito injusto. Tu precisa ouvir a voz de sua futura esposa. Pasmo, Maicon retruca. Primeiro, sou um homem casado e tu é uma criança. Pode parar. E segundo, se eu liberar pra ti, terei de fazer pros demais. Infelizmente, não posso fazer isso. Suas aulas de voo começarão ano que vem. Tenha paciência. Revoltada, Jennifer vai embora pisando duro. Analisando melhor a sala do diretor, tinha uma entrada muito marcante, um dragão com a boca aberta e dentro uma porta que dava acesso à diretoria. O diretor cumprimenta Tomás e entra. Já para se adiantar, nosso goiano vai à sala de aula e fica lá esperando. Nossos alunos chegam no corredor, ofegando. Só há tempo de ver uma roda ao redor do nosso violeiro. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboleta sempre voltam e o seu jardim. Enquanto ele cantava e encantava ao som de Vitor e Léo, alguém grita. A professora está chegando. Professora Jujuba adentra a sala com um sorriso e simpatia imensa. Poxa, parecia que estava tendo um show enquanto eu estava no corredor. Por que pararam? Ela abre um sorriso ainda mais cativante. Quem estava cantando? Meio tímido, Tomás levantava a mão e ela continua. Tu tem talento, meu garoto. No final do ano, nós temos o show de talentos. Gigantes da música sempre estão por aí. Se eu fosse tu, mostrava essa voz. Não dava para saber se ele estava ou não considerando. Mas ok. Hoje eu vou ensinar a vocês o conceito da magia. Chama-se empurrar e puxar. Para demonstrar, Jujuba pede a alguns inspetores que tragam um vaso de planta de mais de 300 quilos. Ela tira sua varinha e explica. Os bruxos mais poderosos da história tinham a habilidade de conjurar sem uma varinha, como Merlin, nosso diretor Maicon. E claro, todos conhecem um lendário ancião inglês, não é mesmo? Jujuba pisca para seus alunos. Porém, nós mortais precisamos delas. A verdade é que todo ser humano é capaz de conjurar, mesmo sendo um não mágico. As varinhas têm sua própria energia essa que um bruxo legítimo pode potencializar com sua própria energia. Ou seja, tudo é uma corrente que se inicia de dentro, e com as palavras corretas é onde a magia acontece. Nesse momento, ela conjura empurrar. A planta se move mais de 1 metro à frente. Já na sequência, ela emenda puxar. Um feitiço conecta a varinha à planta, e o que ela havia movido retorna ao lugar original. E assim, ela faz uma pose teatral. Silêncio completo na sala. Apenas olhos atentos e arregalados. Alô? Esse é o momento em que vocês aplaudem. Obrigada por essas palmas espontâneas. Jujuba agradece se curvando. A aula foi diretamente direcionada a aprender esses 2 feitiços. Cada um com sua própria habilidade e tempo, nossos alunos aprendem seu primeiro feitiço. Ao descer para o pátio, Chico, Maicon e Tomás presenciam uma cena. Tu ainda tá mais esquisito do que tu sempre foi, seu leitão. Tarik, agora com um aluno do Covil, derrubaram os livros de Duda no chão. De novo atormentando os outros? Seu moleque, por que tu não vem crescer comigo? Dizia Chico se aproximando. Opa, só se for agora. Dizia Tarik, puxando sua varinha, porém, com um chute rápido, Chico a faz voar pro lado. Comigo é no fio do bigode. Não tem abracadabra aqui, não. Se quiser, a gente sai na mão que nem 2 homens. Ele o encarava freneticamente. Philip, vendo a confusão se formando, avança. Sério? Nós estamos literalmente no meio do pátio. Vocês vão arrumar confusão no segundo dia? Sabe as palavras. Dizia uma voz ao corredor. Um pequeno guaxinim com chapéu de bruxo surge na cena. Professor Guaxa! Todos se assustam. Os nossos protagonistas não o conhecem, mas sua presença mágica fala por si só. Mas e aí, garotos? Eu tô esperando. Vou ou não vou ter que tomar minhas providências? Dessa forma, a confusão se encerra rapidamente. Tomás pergunta a Duda.
O que esse palhaço queria contigo? Ah, é que minha família trabalha como criados para os Griffins. Seus pais não é de hoje que tenho que lidar com as dele. Pelo menos na escola eu tenho para onde fugir. Se ele te importunar de novo, fale comigo. Nas primeiras semanas foram só nos preparativos para o carnaval. Fantasias e carros alegóricos eram os projetos do momento. Chega o grande dia. É uma diversão preparar suas fantasias. Maicon, cheio de personalidade, utilizou uma fantasia do Máscara. Elias estava de Curupira. Dante foi vestido de DJ, com um fone no pescoço e um na orelha. Chico estava de ninja. Tomás não dispensou seu estilo padrão de boiadeiro. Yancy só precisou pôr algumas roupas mais típicas da Zicamiaba, que estava perfeita. E Mabel não fez questão de fantasia. Elas nunca viram tantas anjinhas e diabinhas. As festas foram promovidas no pátio de eventos. Ao contemplar, não dava para entender como era possível. Existia rolê para literalmente todos os gostos. É como se tivesse vários festivais. Hip hop, reggae, rock, MPB, eletrônica, tinha literalmente de tudo. Nosso grupo se separa e vai aproveitar os festejos. Barracas forneciam comida. As irresistíveis tortas de paçoca com chocolate amargo. Dante, que era mais chegado na eletrônica, estava curtindo o som na levada de Alok. Fala, meu garotinho! Dizia Lloyd para nosso baixinho, que percebe com um susto. Ei, galera, eu não tô atrás de confusão. Dizia ele. Debbie e Lloyd se entreolhavam e falavam em uníssono. Que nada, meu querido. Somos amigos. Cada um pega Dante por um braço e sai o arrastando pelos shows. Os alunos de 13 anos tinham o acordo de festejar até às 22 horas. E dessa forma, coordenadores passavam fazendo um pente fino pelo lugar. Vamos lá, galera. Regras são regras. Assim começa o chororô. Mas não adiantava de nada. Todos os malandros que tentavam fugir acabavam cercados. Não dava para fugir da nossa equipe de coordenadores. Chico, como era mais velho, lhe permitiram seguir. Em meio ao show, debaixo de uma arquibancada, Tarek e Professor Corvo estavam agindo estranho, como se não quisessem que ninguém os ouvisse. Porém, quando nosso protagonista pensa em se aproximar, a conversa fora finalizada. Meia-noite foi o limite que deram a Chico, que veio numa boa. Ué, o Dante não estava contigo, Chico? Não, pensei que ele tinha sido levado no toque de recolher. Espera, é o Dante a louca da tu, cara? Eu fui pego pelos amigos de Tariki. Estou trancado em um armário na ala norte, próximo à casa do Covil. Ah, o Tariq, eu vou acabar com ele. Pode ser, mas antes vocês podem me tirar daqui? Ok, espera aí que a gente te tira daí. Tem um ponto fundamental aí. Se formos pegos a essa hora fora da cama, estaremos enrascados. Dito isso, bora lá. Silêncio total, passos leves com o mínimo de ruído. Essa é a levada enquanto nossos alunos se esgueiram pelos corredores. Gente, acho que estou ouvindo vozes. O lugar estava umbreu, coordenadores faziam rondas constantes. Ei, vocês dois por aqui. No jogo de esconde-esconde, em lugar nenhum eles passam por um dos becos, e sem perceber por conta de toda a escuridão, são levados a outro lugar. Um pouco mais claro dava para perceber um imenso dragão com a boca aberta no final de um corredor largo, com saídas pela esquerda e direita. Mano, eu queria entender esse fascínio que nosso diretor tem com os dragões. Por um segundo, os três esquecem o que estavam fazendo. Mas a memória volta rápida, pois vozes e luzes se aproximavam pela direita. Como um reflexo, Maicon abre a porta e empurra os outros dois para dentro. Mas Baguri, é sério que sua genialidade decidiu nos jogar para dentro da diretoria? O diretor provavelmente está na organização da festa. Dos três, nenhum está realmente disposto a olhar para trás e verificar sua teoria. Porém, a sala estar escura é um bom sinal. Elias cola os ouvidos na porta para verificar se quem quer que fosse já tenha ido embora. Ao se concentrar muito, ele escuta uma língua estranha, completamente desconhecida para ele. Tomado pela curiosidade, Chico se vira. Ele encontra um imenso globo mundo que se movia constantemente. Agulhas presas por aros faziam uma espécie de leitura ou varredura mundial. Maicon, tomado pela curiosidade, se vira também. O único que se mantém focado no possível problema lá de fora é nosso gaúcho Elias. O que o estava intrigando mais era não só o fato da voz sinistra com uma língua estranha estar se aproximando, mas uma luz cor roxa estar cada vez mais intensa. Nosso gaúcho sua frio por um segundo, como se algo terrível fosse acontecer. E foi dito e feito. Maicon acaba derrubando um dos livros do diretor. Todos encolhem esperando o pior. Mas aparentemente o efeito foi o contrário. A menção de alguém ainda na diretoria fez com que o que estivesse lá fora desaparecesse.
Será que vocês não conseguem parar quietos por um segundo? Eu quase infartei aqui. Agora mais calmos, a visão da diretoria era, no mínimo, interessante. Além do imenso globo com aros dourados no meio, Michael Mandrake tinha uma vasta coleção de livros. Tá mais para uma biblioteca particular. Bora dar uma olhada no último livro que o diretor leu, dizia nosso carioca. A mesa era de mármore, sua cadeira, de mogno, muito bem trabalhada em madeira. Porém, ao abrir os livros de sua mesa, surpresa! Aquilo não era inglês, russo, italiano ou alemão. O próprio Google não pôde traduzir. E sim, eles tentaram. Gente, afinal, que língua doida é essa? Chico, como era mais ligado em esportes, foi o primeiro a ver. O diretor tinha um retrato de quando ele foi capitão do time do jogo das 4 bolas. Olha, galera, ele também jogou o jogo das 4 bolas. Os 3 olhavam para o retrato com olhos brilhantes. Chico também foi o primeiro a se tocar no problema. Oi, diretor. Olá, crianças. Respondia o quadro. Os 3 percebem a cagada que fizeram. Os retratos e quadros se mexem e têm vontade própria. Assim continua Michael, que era mais desenrolado. Tu que é disparado o quadro mais bonito que já vi na vida. Qual é a possibilidade dessa visitinha nossa ficar só entre nós? Eu posso pensar no caso se vocês voltarem para a cama agora. Sem pensar 2 vezes, nossos alunos saem supostamente para a cama. Nosso grupo avança em direção à área do covil. Pouco antes estavam os armários. Nosso gaúcho liga para Dante. Alô? Cara, já estamos aqui. É o seguinte, não podemos fazer muito barulho, mas dá 2 toques de leve no armário para que possamos te encontrar. E assim ele o fez. Não foi difícil o encontrar, mas o difícil estava agora. Como vamos abrir isso sem acordar metade da escola? Abrir porta. Caramba, cara, como tu conhece esse feitiço? Minha mãe me ensinou. Nossa, bicho, isso é muito útil. Depois tu me ensina. Claro, mas vamos sair daqui logo. Nossos alunos, com certeza, tiveram uma boa história para contar a seus amigos no dia seguinte. Após os festejos, se dá início oficial ao ano letivo. Nossos alunos se encontram completamente tensos nas arquibancadas, de frente ao corvo, que, como de costume, os encarava. A aula é Os Padrões da Magia das Trevas. Sejam todos bem-vindos, meus alunos. Ué, desde quando ele é tão simpático? Pergunta Michael a um veterano. Professor Corvo sempre foi um amor de pessoa. O professor explica. Os padrões da magia das trevas. Para quem está questionando o porquê da existência dessa aula, explico. A ideia aqui é aprender a identificar os padrões das artes negras e saber como proceder. Professor, você por acaso teria algum livro para me emprestar? O livro de quê, meu jovem? Um de magia negra, dizia ele com empolgação. O professor responde. Primeiro, por que eu teria um livro desse? E segundo, o que tu quer com um livro das trevas? É porque é irado, dizia Michael, que estava literalmente jogando verde. E claro, corvo não morde a isca. Não, eu não tenho. E com certeza não vou entregar um livro de magia negra para uma criança. Se passaram 4 meses de estadia no colégio e o assunto que balançava todo o mundo bruxo. A lágrima de Pájaros del Fuego fora destruída, o que quer dizer que só sobrou a de lugar nenhum. A segurança da escola se reforçou exponencialmente, assim como os feitiços de proteção. A aula é de A História da Magia. Professor Guaxa. Enquanto ele falava, Mabel pergunta. Professor, por que não revelar a magia para o mundo de vez? Nosso guaxinim calmamente responde. Esse é um tema muito debatido nos fóruns, parlamentos e ministérios de magia pelo mundo todo. Existem aqueles que apoiam e os que defendem nosso anonimato. Essa é uma decisão para a FMMB, Federação Mundial da Magia e Bruxaria. Com certeza é um assunto que divide opiniões, mas, em todas as vezes em que o tema foi debatido e votado, o anonimato sempre venceu com uma suntuosa vantagem. A verdade é que, no passado, tivemos nossa experiência com a magia em meio aos não mágicos. É padrão de quase todo ser vivo temer o desconhecido. Aquilo que eles não conhecem os coloca em uma posição de desconforto e dúvida, o que ocasiona medo. Isso fatalmente traz violência. Antigamente, bruxos eram queimados em praça pública por conta do medo e da ignorância. Então, de fato, é um assunto pra lá de delicado. Logo após as férias de meio de ano, se inicia o campeonato de Sky Surf das casas.
As meninas da Alcateia tiveram autorização para projetar seu próprio board. Bem equipadas com o melhor da tecnologia, elas tinham pranchas mais velozes, mais precisas, estáveis e versáteis. A Alcateia estava levando todas. Estávamos em um final de semana e uma partida entre Capivarina e Alcateia levava nossos alunos à loucura. Porém, para Maicon, o jogo foi completamente esquecido. Lá de cima das arquibancadas, uma visão extremamente cativante. Professora Yara e suas sereias. Gente, não sabia que eles também tinham anjos por aqui, pensava ele. Yara, mesmo sem intenção, tinha uma capacidade imensa de influenciar e capturar o coração dos homens. Apaixonado, Maicon deixa as arquibancadas em meio à partida. A Yancy foi a única que notou seu amigo descer. Completamente tomado, nosso carioca vai até a ala norte e pula seus bloqueios. Um lago repleto de sereias cativantes. Essa era a visão. Uma delas chama por Mike. Venha dar um mergulho conosco, dizia ela com uma voz mansa e aveludada. Claro que ele vai, né? Que chance nosso pequeno carioca tinha. 2 sereias o guiavam cuidadosamente ao lago, uma de cada lado. Porém, Yara pula no meio deles. Pra trás, meninas, dizia ela com autoridade. E como bichos acuados, as sereias pulam no lago. Nossa, você é a mais linda de todas, dizia Maicon. Porém, a professora o golpeia com a cauda, o que o faz involuntariamente se virar. Por um tempo, parece que a pancada o traz de volta à lucidez. Não olhe pra cá, só me escuta. Não sei como tu conseguiu entrar aqui, mas é o seguinte. Por aqui eu sou professora, porém, para minhas irmãs, a segurança de vocês é irrelevante. Então saia e não olhe pra trás. E assim ele o fez. Da mesma forma que pulou para entrar, ele pulou para sair. Mas quando estava de saída, outra vez a influência das sereias toma sua mente. E se eu der só mais uma olhada? Pensava ele. Foi aí que ele toma um tapa em sua cabeça. Tu é tonto ou o quê? Não sabe que sereias são fatais para homens. Ela o puxa pela orelha. Estamos quase no final do ano letivo. E junto, o final de nosso campeonato de Sky Surf. Los Perros de Caramelo, um time da escola do Chile, estava se preparando para um amistoso contra a nossa escola. Porém, eles deram o azar de enfrentar a casa mais suja de lugar nenhum, o Covil. Alessandra Rugar, a capitã do time de Sky Surf do Covil, se reuniu com sua equipe. Logo os cucaracha estarão em nossa escola. É de bom tom, da nossa parte, mandar um presentinho a eles, dizia ela, enquanto davam risadas maliciosas. Nosso diretor faz questão de cumprimentar pessoalmente 5 ninhos e seu professor. Bienvenidos a nuestra casa, nuestra escuela. ¿Estás cómodo? Sí, el lugar es hermoso, gracias. Professor Mandrake lhes dá as boas-vindas e parte. 1 hora depois, com todos já acomodados, sua treinadora precisou sair para acertar alguns pontos com a casa. Logo após, os alunos ouvem bater na porta. Uma torta de paçoca com chocolate amargo estava posicionada à sua frente com um bilhete. Bem-vindo ao Brasil. Melissa era uma atacante baixinha, de pele branca, cabelos cacheados, olhos grandes, verdes e cara desfomeada. Gente, olha que gentileza da parte deles. Nos enviaram um doce. Anselmo era um rapaz alto, moreno, de cabelo curto e preto. Ele era o capitão, o suicida. Melissa, tu sabe que nossa treinadora nos proibiu de comer doce, ainda mais em véspera de jogo. Joga isso fora. Poxa, mas parece estar tão boa. Melissa! Diziam os 4 em uníssono. Ok, tá bom, eu jogo fora. E dessa forma, ela sai reclamando. O sol está brilhando. É o dia do jogo. Já de manhã, nossos atletas saem para se aquecer. Porém, Melissa não está legal. Ai, que dor. Ela segurava a barriga. O que tu tem, mulher? Pergunta a outra jogadora. Não acredito. Confessa, tu comeu aquela torta toda, né? Eu não resisti. Respondia ela e gritava de dor de novo. Gente, isso de fato não importa. Nós precisamos levá-la para uma enfermaria agora. A enfermeira Elaine rapidamente a trata e, em pouco mais de meia hora, dá um diagnóstico. Ela sofreu uma severa intoxicação alimentar, provavelmente derivada de algum laxante. Nós temos um jogo essa noite. Será que ela vai estar bem até lá? Pergunta Anselmo. Sinto muito, garoto. O caso dela é simples, mas essa menina precisa de pelo menos 24 horas de descanso. Droga. Acho que o jeito é cancelar o jogo, então. Discordo. Jennifer vai chegando na cena. Tenho certeza que os responsáveis pelo estado de sua amiga são os babacas do Covil. Acredito que eles precisam de uma boa lição. Mas o que tu sugere? Ué, tu precisa de uma jogadora, certo? E eu preciso de uma chance.
Bora se juntar. Mas tu realmente sabe jogar? Eu arrebento. Ela jamais tinha jogado, mas sua atitude na resposta não deixou nenhuma dúvida. Nossos jogadores chilenos falavam um português arrastado e cheio de sotaque, mas levando em consideração que era sua segunda língua, eles estavam arrasando. Um jovem de cabelo rapado da Casa da Alcateia será nosso narrador. Ele anuncia. Devido a problemas de força maior, nosso time chileno teve de fazer uma substituição no último momento. Todos ficam de queixo caído ao ver Jennifer ali no meio. Porém, a casa do Covil realmente era cheia de babacas, então estavam todos com inveja pela chance que ela estava tendo de os enfrentar em campo. O jogo se inicia, não chega aos 15 minutos de jogo, e Jennifer arremessa de seu board Alessandra Rugar. Sim, ela foi direto na suicida. Essa só não caiu nos primeiros 15 minutos graças ao seu gancho de bungee jump. Nossa carioca não estava para brincadeira. Ela não brincou quando disse que era ótima. Um verdadeiro prodígio no esporte. Marcava pontos e derrubava seus oponentes. Porém, o que deixou todos pasmos, junto com sua equipe, foi que ela derrubou uma serpente marinha de 30 metros. Jamais alguém do primeiro ano fez algo assim. O jogo está completamente alucinante. Porém, algo chama a atenção de Mabel ainda mais. Tariq arrastava Duda à distância. Chico, Yancy, olha lá. Ah, o Tariq, dessa vez eu mato ele, dizia a nossa guerreira. Dante não entende o porquê de seus amigos estarem saindo desse jeito, mas ele estava o seguindo. Ei, galera, pra onde vocês estão indo? Só vem com a gente. Marcas de alguém sendo arrastado pela lama seguiam até o dormitório de Caprivarina. Porém, quando chegou lá, dava pra ver pingos de sangue pelo dormitório. Belinha! Belinha, que estava acuada e amedrontada atrás da cômoda, relutou para sair. Belinha, vem cá, menina! Dessa forma, ela sai, o que, para alívio de nosso pequeno, estava bem, nossa amiguinha de 4 patas. Gente, eu vou ficar aqui com ela. Ela está muito agitada. Tudo bem, mas me faz um favor, chame o diretor. Os 3 vão rapidamente atrás das marcas de sangue que os levam até o parque. À distância, dava pra ver Tariq segurando Duda pelos cabelos. Ah, seu moleque, agora tu tá ferrado comigo. Porém, Tariq agarra Chico pelo pescoço. Ele estava com olhos esbranquiçados e sem vida, e estava com muita força para um aluno de 13 anos. Porém, Yancy não queria saber. Pé no peito. Fazendo o garoto rolar pelo chão, Chico e nossa Índia engajam em trocação com o garoto. A luta não dura muito. Nossa dupla acaba se empolgando um pouco. Chega, gente! Vocês vão matar o moleque! E eles param. Tariq estava desacordado. Mabel corre para Duda. Tu está bem, meu amigo? Ele te machucou? Porém, o gordinho vê Tariq e avança nele, começando a bater. Isso é tudo culpa sua, seu desgraçado. Tu com certeza não apanhou o suficiente. Mas Chico o segura. Tá tudo certo agora. Ele tá desmaiado. Com um olhar de obstinação, Duda pega o corpo desmaiado, dizendo: Então vamos levá-lo para o diretor agora. Nisso eu também concordo com você, pequeno homenzinho. Próximo dali, uma correnteza desaguava no rio. Sabe de uma coisa? Eu preciso agradecer a vocês. Chico observava enquanto o gordinho carregava Tariq. Algo atormentador lhe chama a atenção. Na nuca de Duda, um brilho roxo idêntico ao que ele vira naquela noite. Duda continua. Eu realmente preciso agradecer a vocês. Ele arremessa o corpo de Tariq ao rio e, com um sorriso maligno e uma voz de escárnio, Duda conclui. Já estava ficando chato lidar com esse moleque. Ele começa a se contorcer e seu corpo se deforma, tornando-se assim uma criatura bestial de 3 metros e pouco. Era idêntico a uma toupeira gigante, com garras que mais pareciam uma foice, só que com uma aura roxa ao seu redor e bem mais perigoso. Ao encarar todos ali... Vocês são do tipo bem intrometidos, mas quem diria? Eu terei a chance de me livrar de 4 pedras no sapato de uma só vez. Com um movimento, ele quase fatiou nossos alunos guerreiros. Não sei se foi adrenalina ou sorte, mas a verdade é que eles escaparam. Gravidum! Gritava Mabel. Um círculo aparecia nas costas da toupeira, arremessando-a ao chão. Porém, ela responde cavando um buraco. Fiquem atentos, ele pode aparecer em qualquer lugar. Nossa Índia criou seu próprio estilo de luta. Ela sempre carregava um bastão de batalha, e em sua base, apertava sua varinha. O porquê ela vai demonstrar agora. Ao sentir a vibração na terra, ela identifica. Ele vai vir daqui. Avança em uma direção aleatória quando o bicho lhe dá um bote. Ela desce seu bastão, anunciando. A pancada de cima para baixo faz a criatura voar longe. Puxar!
Um brilhante fio etéreo puxa a criatura de volta com violência. Quando a criatura avançou em sua direção, ele se agacha e se firma no chão, fazendo-a tropeçar e rolar por alguns metros. É impressionante o quanto eles se tornaram habilidosos nesse ano. Porém, a farra acabou. A toupeira entra na terra e começa a desestabilizar o solo. Resultado, os três começavam a afundar. A criatura parte para cima de Yancy, com a boca toda aberta, pronta para devorá-la. Ela se defendia com seu bastão, que já estava quase cedendo. Puxar! Nossa índia é puxada por um fio mágico, mas a criatura estoura seu bastão e a agarra pela perna. Chico conseguiu se estabilizar pela terra e corre para ajudar Mabel, quase como se estivessem em uma disputa de cabo de guerra com um tigre. Então, sem pensar muito, ele avança para cima da criatura. Com um chute no olho, ele a faz soltar Yancy, mas a criatura consegue engoli-lo por inteiro. Enquanto isso, um ser atravessava o céu voando. Lightning, Storm! Um imenso relâmpago atinge a criatura, fritando-a de fora para dentro. Os três estão machucados, e ambos foram internados. Elias, Maicon e Dante, preocupados, esperavam lá fora. Porém, quem saiu pior dessa foi Chico, que infelizmente veio a falecer. Zoeira! Felizmente, a enfermeira Elaine é simplesmente a melhor no ramo. Claro que ele se machucou, mas após os cuidados dela, Chico estava no máximo com uma dor de cabeça. Quando Chico acorda, ele encontra nosso diretor com um pote de paçoca, conversando com as meninas. Alguém anotou a placa do caminhão? Olha só, não é todo dia que dá para presenciar um herói acordando. Ué, diretor, o que tu está fazendo aqui? Vim dar os parabéns a vocês três, por não pensar duas vezes antes de ir ajudar um amigo, mesmo que fosse um amigo falso. Mas, professor, esquecemos algo importante. O Tarek, ele está em perigo. Fique calma, criança. O jovem Griffin também já foi encontrado e está recebendo o devido tratamento. Como eu estava falando, a lealdade de vocês levou à solução de algo que estava trazendo imenso transtorno no mundo mágico. A verdade é que essa era uma criatura completamente nova e não catalogada. Um metamorfo com a habilidade de burlar nossas defesas. Está sendo chamado de Tal Rabalta. Espera, uma coisa. Então quer dizer que aquilo que tem... Sim, essa é a criatura que vem destruindo as lágrimas pelo mundo. Ele teria destruído a nossa na noite de carnaval, se alguém não tivesse entrado escondido em minha sala. Não é mesmo, Sr. Chico? Ele começava a gaguejar e se perder em suas palavras. Fique calmo, é coisa de criança. Não me ofendi, não. Mas, dito isso, se repetir, já não prometo passar impune. Outra coisa, preciso que isso fique entre nós, tá? É algo que com certeza vai dar muito rebuliço. Bem, dito isso, descansem bem. Eu até daria a vocês uma paçoca. Porém, Elaine me proibiu. Opa, acho que vou me esquecer do pote aqui. Dizia ele partindo. Se inicia o evento de fechamento, o show de talentos. Filtrar e organizar esse evento é um dos maiores desafios para nossa equipe de coordenadores de lugar nenhum. Para dar uma dimensão, a primeira apresentação era do Arquimagus Ferdinando, um garoto do 3º ano da Horda. Ele apresenta como treinar quimeras. Literalmente, fugia a tudo e qualquer padrão do que conhecemos nos shows de talentos tradicionais. Tinha desde as desastrosas e engraçadas experiências da Alcateia até batalhas muito bem coreografadas e cheias de efeitos da Horda. Mas com sua simplicidade, encontramos Tomás e sua viola em meio a quimeras e robôs gigantes. E para aumentar a pressão, a sua foi a última apresentação. Oi, oi. Testava ele o feitiço de ampliação de voz do professor Guaxa. Teremos aqui uma boa e velha música. Quem souber a letra, pode me acompanhar. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se sou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou pousar. Cancela suas investigações.
investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Tocados com a simplicidade de nosso amigo, alunos da Capivarina disparavam feitiços de luminosidade de suas varinhas, dando um toque especial à apresentação. Foi uma noite realmente memorável na escola de lugar nenhum. Todos estão reunidos para o discurso de despedida antes das férias de verão. Nosso diretor, ainda mais sorridente, falava: Esse foi um ano realmente especial. Tivemos um grande show com nossas meninas da Alcateia. Importante explicar, claro, que a partida de Jennifer com nossos amigos do Chile foi uma verdadeira lavada em cima do Covil. Mas o campeonato, quem venceu foi a Alcateia. Maicon continua. Tivemos um triste episódio com graves problemas com o manto. Problema que foi solucionado por heróis do anonimato. O parlamento não me permite dizer seus nomes, e como eu me chamo Maicon Mandrake, é claro que eu falo mesmo. Chico, Yancy, Mabel, Dante, Elias e meu pequeno xará, Maicon, foram os responsáveis por solucionar nossa crise mágica. Uma salva de palmas, por favor, eles merecem. E dessa forma, totalmente descontraída, Maicon e Elias sobem à mesa na maior folia. Continua. Obra claramente inspirada na icônica série de livros Harry Potter. De J.K. Rowling, dispensa apresentações, simplesmente a melhor. Trilha sonora, Peter Crowley. O cara é simplesmente insano, um verdadeiro monstro na arte. No roteiro, Mário César. Edição, Mário César. Equipe de dublagem Eleven Labs. Em resumo, meu parceiro, Eleven Labs, tamo junto e misturado. Enquanto isso, em algum lugar na floresta amazônica, um monstro elemental se ajoelhava perante alguém. Seu corpo era todo feito de cipós, vinhas, folhas e gravetos, e seus olhos 2 buracos negros e seu rosto de carne podre. Senhor, todos os preparativos estão prontos. Já podemos iniciar nossa operação. O monstro dá um sorriso dizendo: Morte aos Mandrake.